Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. É claro, antes de eu começar o conteúdo de hoje, seja muito bem-vindo ao canal. É sempre uma satisfação trazer as novidades do mercado para vocês. E hoje, é claro, eu vou falar de um produto muito interessante, né, que eu recebi aqui de um amigo que vende esse modelo, né, que é a linha da Lezyne, né, que é o Lezyne, o Micro C, só que é o smartwatch, né, diferentemente do aparelho de GPS em questão. Tá? Então nós temos já o mesmo aparelho, deixa eu até mostrar aqui para vocês, nós temos o mesmo aparelho separado, sem a pulseira, né, do smartwatch, mas nesse caso é o mesmo produto, a diferença basicamente é a pulseira. Tá? Então temos um GPS compacto, prático, né, com uma boa autonomia de operação, tem aqui o suporte para mesa de bike, se você quiser montar no guidão, o cabo de dados. Aqui vem a caixa dele, né? E a pulseira vem na cor amarela ou na cor azul. Eu acredito que tenha outras cores também à disposição. Esse caso aqui eu recebi para fazer esse vídeo para vocês. Então, se você gostar do aparelho, você deixa um recado, acessa o contato do parceiro aqui na descrição do vídeo, tá? Quem vai te vender é o parceiro Bert. Então, você vai conversar com eles lá devidamente. Aqui no caso nós temos uma tela bem pequenininha, praticamente 1 polegada, né, que tem o sistema monocromático, então ele não tem praticamente cores no caso, focado justamente o que? Em tamanho, tá? Então a pulseira é totalmente compatível com parte dos pulsos, né, em questão, se é um pulso pequeno ou se é um pulso grande, né? A Lezyne coloca dois parâmetros de autonomia. Você tem 100 horas de utilização em modo relógio, como está aqui agora, ou você faz o modo de GPS. O modo de GPS você tem aí 14 horas de operação. Então você consegue utilizar sem nenhuma preocupação nesse sentido, tá? Total conectividade com o Strava, conectividade com o TrainPix, tá? Você pode fazer o treinamento como precisar. Tem o suporte para rotas, só que aqui existe uma diferença importante. Ele não tem memória interna para carregar mapa inteiro, tá? Então tem gente que pergunta, Max, eu quero jogar um mapa de, vamos supor, eu estou em Mogi Guaçu, eu quero jogar um mapa de Mogi Guaçu no aparelho. Nessa linha não suporta, tá? Não adianta. O que você pode fazer é carregar um arquivo GPX no programa, no site da Lezyne, e lá ele faz a leitura. Tá? Só que o aparelho tem um limite de memória de 20 megabytes. Então assim, não dá para colocar um arquivo muito grande, né? E aí ele vai seguir a rota aqui, tá? O segundo modo é quando você faz o modo de espelhamento. Então você usa o aplicativo da Lezyne, que eu vou mostrar aqui em breve para vocês, e você determina uma rota pelo celular conectado, tá? E ele vai te mostrar aqui as direções, esquerda, direita, essas coisas. Então você pode seguir esse direcionamento, tá? De aparelho em questão, nós temos aqui a porta USB, tá? Que está aqui, tá? Mantenha fechada a fim de proteger o aparelho, já que ele é resistente à água, mas ele não é resistente à submersão. Então tenha cuidado quanto a isso. Ele não marca nada aqui atrás, tá? Então não confunda, eu queria batimento cardíaco. Ele não tem nada aqui. Então você vai ter que usar o sensor externo, tá? Quais os sensores que o Lezyne suporta? Sensor de cadência, velocidade, cardíaco e potência. Todos os 4 em protocolos ANT, tá? O Bluetooth dele é dedicado para sincronização de dados e navegação, né? Então, mostrando aqui as funções base agora, nós temos aqui o botão aqui da esquerda. Se eu segurar ele, nós vamos ao menu principal. Então, Lifestyle é o relógio, ciclismo, corrida, caminhada. O aparelho em questão, desligamento do equipamento também para recarga, no caso. O aparelho em questão não tem idioma português, tá? Então fica essa advertência de uso, mas ele é de fácil operação, tá? Se eu acessar aqui no caso em questão, eu apertei o Enter aqui, eu vou confirmar aqui a hora. Aqui no caso, eu estou com 2 relógios, então estou com a hora aqui de São Paulo e estou com o horário aqui de Hong Kong. Eu configurei para teste aqui no caso, então posso colocar 2 relógios simultâneos. Nível de bateria,
e aqui no caso as telas laterais aqui em operação. Então, aqui esses pontinhos aqui. Se eu apertar o menu, olha só, nível de passos, meta de passos, tempo, no caso aqui, sentado. Tá? Ele mostra aqui quanto tempo que eu estou sentado. Temperatura, detecção de temperatura, calorias e aqui meu dispositivo Android conectado. Aqui está com 50% de bateria, então significa que meu telefone ele está com 50% de carga. E ele volta para o horário. Algumas funções extras são acessadas pelo menu. Então a gente segura o botão menu. Temos aqui alerta. Os alertas você tem, no caso aqui, deixa eu mostrar para vocês desde o início. O alerta em função. Nós temos, alerta de caloria, alerta de estar sentado, alerta de caminhada, alarme em geral e o vibrador. O vibrador que eu falo, que é a vibração, é para notificação, por exemplo, é para meta, quando você bate uma meta de quilometragem, a meta de caminhada, essas coisas. Se você não quiser, você desliga. Né? Automático. Automático é a iluminação do aparelho, o backlight. Automático sim ou não. Tempo. O tempo aqui no caso é o fuso horário, tá? Então você vai ajustar aqui, ó, formato 24 horas, time zone, no caso o Brasil, ele está usando o time zone do Rio de Janeiro. Não sei por quê, tá? Porque tem estado que tem uma zona de horário diferente da do Rio de Janeiro. Mas se você não quiser, você pode colocar aqui como automática. Você pode configurar aqui pelo seu smartphone no aplicativo. No caso aqui é para economia de energia, né? No caso, e o segundo relógio, se você quiser usar o segundo. Personal basicamente é o seu perfil. Então, ó, língua, ano, peso, altura e o gênero. Telefone, aqui no caso é a conectividade com o seu telefone, tá? Então você tem aqui ó, pareado, nível de bateria, devidamente para vocês, tá? E tela, você pode configurar o tamanho do relógio, a unidade de marcação, se você quer quilômetro e Celsius ou milhas e Fahrenheit. O background é o fundo aqui. Ah, eu queria em branco, ele pode ficar branco, se você quiser, né, para economizar bateria. O backlight 60%. E a fonte das notificações. Eu quero a fonte pequena, eu quero a fonte grande, essas coisas, tá? E aqui embaixo as informações do aparelho. Voltando aqui, para começar uma atividade, por exemplo, a gente segura o botão de voltar. Vamos aqui no Biking, né, no caso. Ele vai estar conectado com o meu telefone, tá? No Bluetooth aqui. Embaixo, essa aqui, no Sensors Connected, no caso seria sem os sensores conectados. Mas se eu conectar um sensor aqui, ele vai apresentar para mim aqui, certo? Na tela principal aqui nós temos o quê? São 5 telas com 3 informações cada, tá? Você pode ativar a rolagem automática, se você quiser, ou deixar fixa e você muda esses dados. Então temos aqui, velocidade, deixa eu voltar aqui, iniciei a gravação. Apertando o lápis aqui, então temos velocidade, distância e tempo. Seguindo em frente, nós temos o tempo, temperatura e altimetria, né? No caso aqui é a elevação. Aqui não é a porcentagem, tá? Então é a elevação do local. Aí nós temos o tempo de volta, a velocidade de volta e a velocidade o tempo e a distância de volta. Isso aqui é função do aparelho, tá? Não tem como mudar. Sensores, cardíaco, média de batimento cardíaco, potência, cadência, média de cadência e potência, no caso aqui, em porcentagem do braço esquerdo ou direito, caso você tenha o medidor de potência. E aqui ele volta para a tela primária, certo? Então, vamos voltar aqui à atividade, vamos parar a atividade. Aqui tem um mapinha, tá? Vocês podem ver que eu estou no mapinha, tá aqui. Esse mapa, é claro, é um mapa que ele gera automaticamente, tá? Então, como eu disse, ele não tem a capacidade de fazer a leitura de um mapa completo, mas ele faz esse mini mapa aqui para você, tá? E aqui tem o segundo mapa aqui, como vocês estão vendo. E aqui, tá vendo? Aqui no caso, o que acontece? É o modo de direção. Eu deixei o mapa gravado no aplicativo para fazer uma rota,
Então vocês estão vendo que eu estou seguindo essa rotinha, essa seta, né? Então, apertei o botão de volta, se você quiser mensurar a volta. E vamos voltar aqui, vamos finalizar a atividade aqui em questão. Pronto, segurei o botão aqui esquerdo, resumir, salvar, descartar, menu principal. Eu quero descartar, então vamos descer até o descarte. Confirma se tem certeza ou não. Pronto, descartei a atividade, eu posso voltar aqui o menu em questão, certo? E aí você vai poder fazer, né, a sua utilização conforme você tem questão. O aplicativo, eu vou mostrar agora para vocês, o aplicativo da Lesign, de forma bem simples, para vocês terem um parâmetro de como ele opera, tá? O aplicativo também é parcialmente em português, tá? Então, deixa eu ajustar aqui. Eu vou só reduzir um pouco o brilho da tela. Pronto, acho que vai ficar melhor para ver. Então aqui nós temos o equipamento, atividades, navegação, treinamento, configuração do GPS, suporte para o Live Segment do Strava, só que isso aqui é pago, com Multi-Tours, Lesign Track e as configurações adicionais, tá? Então, vamos aqui no caso de navegação, tá? Na navegação em questão, né, eu vou apagar aqui esse dado aqui. Então vou colocar aqui, por exemplo, eu quero ir aqui nessa 175, que é a rodovia. Ó, gostaria de ver o caminho, né, na rua próxima aqui? Sim, eu vou dar o OK. Carregando a rota. Pronto, a rota já está aqui. Então, a partir do momento que eu fizer isso, eu tenho que colocar o GPS em modo de ciclismo. Então, já está aqui também pronto e vamos. Olha lá, alternar para modo lifestyle, né? Troquei aqui. Vamos trocar aqui o mapa. Ó, ele já está aqui, ó. Deixa eu agora voltar para o GPS. Aí. Então, quer dizer, eu posso até bloquear o telefone aqui agora, né? Deixar de lado. E ele vai me mostrando aqui as rotas, no caso do relógio, tá? E aí os arquivos, quando ele gera, você pode, como eu disse, fazer, né, o envio para o Strava, tudo devidamente. E além disso, é claro, você tem o fator, né, da utilização do programa, do aplicativo. Então, o aplicativo voltando para cá, voltando aqui para o aplicativo, vou deixar um pouco melhor para vocês aqui. Então, posso ver as atividades que eu fiz, eu posso fazer o treinamento, aqui no caso, conexão com Training Peaks ou conectar com planilha de treino. Acredito aqui que seja um aplicativo. Ajuste de zonas também você pode fazer, né? A configuração do GPS, no caso em questão. Lembrando, cada linha da Lesign tem uma configuração, tá? Então, o Micro C tem uma, o Mega, que é uma outra linha, tem outra e assim por diante, tá? Então, nem tudo que você vê no aplicativo vai funcionar no determinado aparelho em uso, certo? Então, essa aqui é uma opção de GPS que eu mostrei para vocês aí, uma opção muito legal, bem interessante. E qualquer dúvida, comentário, feedback, é só falar aqui no vídeo, que é claro, eu vou ter o prazer de responder vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.